Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciando a nossa preparação desta manhã, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, amorosamente, vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar a nossa leitura. Hoje nós vamos ler o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E nós vamos ler no capítulo 4, o título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a página, que nós vamos ler fala sobre os limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados, tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequência sujeito a menos vicissitudes, em um grau mais elevado e diáfano e quase fluídico. Então vou dar só uma paradinha para falar sobre esse trechinho. Ou seja, não há limite traçado, por quê? Porque vai depender de cada espírito, na sua evolução, no seu desenvolvimento. Tem pessoas, tem espíritos que se desenvolvem mais rapidamente, evolui mais rapidamente. Tem outros que já evoluem com mais lentidão, com mais dificuldade. Então, não tem assim exatamente limites, mas tem o ponto que deverá chegar, ou seja, enquanto ele estiver desenvolvendo todas as características, todas as missões e projetos programados para aquele espírito, então vai haver a encarnação. E também, como fala aqui, dependendo muito de onde ele vai estar vivendo esse espírito, Porque se é na Terra, nós temos aqui um corpo fluídico mais pesado. Se é em outro planeta, se é em outro local, vai depender muito de onde o corpo fluídico é mais leve, menos grosseiro. É claro que à medida que nós vamos evoluindo, essa matéria vai ficando mais leve, Então é mais ou menos isso. Em um grau mais elevado, vou repetir aqui, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito. Ou seja, à medida que a gente vai evoluindo, o corpo vai desmaterializando, ficando mais fluídico e chega até quase confundir com o nosso corpo, com o nosso perispírito, que é como se fosse a matriz, o xerox do nosso corpo físico. Conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver, toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas.
eteriza-se mais a mais, até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Então, de acordo com essas vivências, com essas encarnações, o perispírito também vai ficando mais etéreo, né? Menos grosseiro, menos pesado também. Exatamente por quê? Porque nós vamos conseguindo concluir todas aquelas marcas que a gente deixa no nosso perispírito conforme aquilo que nós fizemos de errado, né, aqui na Terra, na matéria. Então, quando, por exemplo, se um espírito ele se suicida, ele vai deixar uma marca no seu perispírito. Então, ele vai ter, por exemplo, se ele suicidou através aqui do pescoço, ele vai vir com uma marca no perispírito, no seu pescoço. Muito provavelmente ele vai vir com problemas respiratórios, com problemas às vezes na tireoide. Então, várias coisas que podem ocorrer, problemas pulmonares. Então, à medida que esse espírito vai se desenvolvendo através da encarnação, passando pelas dificuldades que ele precisa passar para ele sanar aquele débito, então vai limpando também o perispírito. E automaticamente o perispírito vai se tornando mais puro, mais etéreo, como diz aqui. O estado de desprendimento em que os espíritos se encontram permite-lhe transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Então, à medida que esse espírito vai se depurando, ele vai tendo mais possibilidades de reencarnar em outro local, em outro mundo, né? Tendo outras oportunidades mais positivas, mais salutares. E é de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado, em seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Então, essa passagem, né, esse comentário é de São Luís, em Paris, de 1859. Então, como fala aqui na última frase, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Então, de acordo com a sua evolução, ele vai se tornando mais feliz, mais livre, menos cativo no corpo físico. Então, fica aí para a gente pensar um pouquinho, refletir, e se por um acaso, né, você não tenha entendido direito, abra, né, o Evangelho, dá uma olhadinha, leia novamente, procure buscar esse entendimento que é importante. Uma coisa que eu indico muito é que se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo e gosta da doutrina, frequenta a doutrina espírita, compre o Evangelho, dá uma lida, né? Faça uma leitura diária para que você possa entender melhor sobre a encarnação, reencarnação, sobre todas as coisas do espírito. Então, fique todos na paz do Mestre, que Jesus abençoe, muita luz e gratidão.